Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero, em nome da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, desejar a você um dia abençoado na presença do Senhor. Nós estamos retomando a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus, de uma forma específica dos textos dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados no senso comum de Deuteronômio, e entre os judeus, ou entre aqueles que adotam o hebraico ou utilizam o hebraico como fonte original da Bíblia, que assim que deve ser, nós temos então os 5 primeiros livros, são chamados de Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós estamos fazendo a leitura comentada do texto de Êxodo, capítulo número 10, até o capítulo de número 13, versículo 16, durante esta semana. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia para que possamos juntos fazer esta leitura e os comentários que eu achar relevantes naqueles trechos que nós estivermos fazendo a leitura. Vamos então abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos ler o texto de Deuteronômio, ou texto de Êxodo capítulo 10. Nós começamos aí no versículo 1, quando Deus vai e explica a Moisés que endureceu o coração de Faraó e dos oficiais. E qual era o objetivo de Deus? Deus queria mostrar o seu poder não só para aqueles que estavam ali, mas também para as futuras gerações dos israelitas, para que eles pudessem saber pelos seus pais quem é Deus. E por isso, então, Moisés deveria ir ao Faraó. Então Deus fala assim para Moisés: vá ao Faraó. E entre os adeptos da leitura das paraxás, ou das porções semanais, esta expressão de Deus falando para Moisés, vá ao Faraó, é a expressão que dá nome a este trecho da leitura que vamos fazer, que vamos comentar. E tem no hebraico a expressão bo, que quer dizer vá, entre, prossiga. E aí, então, no versículo de número 3, Moisés vai, então, para Faraó, juntamente com Arão, e interpela mais uma vez. E, então, Moisés fala que Deus enviaria gafanhotos sobre o Egito, caso Faraó não se humilhasse perante Deus e deixasse o povo ir. No versículo 7, os oficiais do Egito pedem, então, que Faraó atenda ao pedido de Moisés e Arão. Faraó os atende, manda chamá-los e fala que vai permitir que eles fossem adorar a Deus. Porém, as crianças deveriam ficar, somente os homens deveriam ir. Então Moisés rejeita esta oferta do Faraó, e aí no versículo de número 12, Moisés recebe de Deus a ordem de que deveria estender a mão sobre o Egito para que os gafanhotos viessem sobre a terra e devorassem toda a vegetação, tudo aquilo que foi deixado na última praga, que foi ali a chuva de granizo, ou de saraiva, como em algumas traduções.
Então, Deus envia os gafanhotos como havia dito por Moisés. E como das outras vezes, Faraó pediu que Moisés intercedesse para cessar a praga, mas não libertou o povo. No versículo 21, Deus fala a Moisés novamente para estender as mãos sobre os céus e informa que haveria trevas sobre o Egito por 3 dias. Porém, os filhos de Israel tinham luz nas suas casas. Faraó propõe a Moisés libertar as crianças, mas o gado deveria ficar. Moisés não aceita e, por isso, Faraó o ameaça de morte, caso ele retorne a pedir a libertação do povo. E é exatamente essa situação que Moisés termina no versículo 29, dizendo que será como disseste, nunca mais verei a tua face. Ou seja, aquela palavra de Faraó acabou sendo uma profecia. No capítulo 11, Deus anuncia a Moisés a praga da morte dos primogênitos. Neste caso, Faraó irá expulsar os hebreus ali do Egito e Deus então dá orientações sobre como o povo deve agir na ocasião, pedindo objetos de ouro e prata. No capítulo 12, Moisés é orientado por Deus para a instituição da Páscoa entre os filhos de Israel. E aí, na medida que vai seguindo a orientação, fica claro que a intenção de Deus é fazer algo diferente, mostrar qual seria a sua orientação e mostrar ao povo que, através deste ritual, a Páscoa iria ser instituída ali naquele local. No versículo de número 29, é então lançada a praga, que é a 10ª praga da morte dos primogênitos. E aí diz no versículo 29 que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. E o interessante nós observarmos que era o dia 14 do primeiro mês do ano. Então, dia 14 do primeiro mês do ano. E aí, então, Deus ele passa sobre o Egito e todo o primogênito da terra faleceu. Mas dos israelitas não houve nenhum dano. E aí, então, no versículo 31, finalmente, Faraó manda chamar Moisés e Arão e os intima a sair do Egito com o povo e seu gado. E como Deus havia dito, os egípcios expulsaram os israelitas com medo de perecer como os seus primogênitos e entregaram os despojos aos hebreus. Geralmente, nas guerras, o povo vencedor ele acabava ficando com os despojos do povo vencido. Então, quando nesse momento os egípcios entregam os despojos para os hebreus, é como se eles estivessem reconhecendo a derrota. E aí, no versículo 37, inicia a jornada do povo saindo de Ramsés para Sucote. E diz o texto que é mais ou menos 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se nós pudéssemos fazer uma conta aqui, se todos os homens fossem casados
e possuíssem pelo menos um filho, seriam pelo menos 1.800.000 pessoas. E aí fica declarado também que foram 430 anos de habitação no Egito. Não foram 430 anos de escravidão, porque eles passaram um período ali com José, né, sendo governador do Egito, e eles não eram considerados escravos. No capítulo 13, Deus pede que Moisés consagre todo o primogênito para ele, desde os homens até os animais. E aí, no versículo 3, Deus orienta Moisés para fazer o povo se lembrar do dia e do mês que eles estavam saindo do Egito, ou seja, o 14º dia do primeiro mês. E eles deveriam celebrar perpetuamente, ou seja, de ano em ano, contando aos seus filhos quando, na terra prometida, o porquê daquela celebração. Então, foi uma orientação de Deus, quando ele instituiu a Páscoa, deu todas aquelas orientações, e agora o povo, saindo do Egito, recebe a ordem de que deveria, de ano em ano, celebrar juntamente com seus filhos e explicar o que era aquela celebração que eles estavam fazendo, celebrando a saída deles ali do Egito. E no versículo de número 11, Deus revela o motivo da consagração dos primogênitos, que era devido à morte dos primogênitos no Egito. Então, como Deus matou todos os primogênitos dos egípcios, agora ele exige, como justiça, que todos os primogênitos dos israelitas sejam considerados de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu que eles continuassem vivendo. Então, dessa forma, eles deveriam consagrar, né, os seus primogênitos. E no versículo 16, Deus revela qual é o sinal que eles deveriam ter na mão e na testa, marcado pelos filhos de Israel. E qual era o sinal que eles deveriam ter na mão e na testa? Isso aqui remete-nos lá para Apocalipse, quando tem ali a marca, né, que será colocada, diz a marca da besta, que vai ser colocado na mão e na testa. Aqui Deus revela para Moisés qual deveria ser o sinal. Vamos ler aqui no versículo 16. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Qual é o sinal? O sinal é a ação de Deus com mão forte, libertando os egípcios. Esse deveria ser o sinal, e isso deveria ser celebrado em todas as gerações dos egípcios. O que eu queria destacar aqui neste texto como algo para nós comentarmos e tirarmos como lição? Quando Deus endurece o coração de Faraó, lá no capítulo 10, versículo de número 1. O que diz aqui o texto? O Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Então aqui Deus coloca como se tivesse coração obstinado. Obstinei o coração de Faraó e dos seus oficiais. Em outras traduções diz que eu endurecerei o coração de Faraó e dos seus oficiais. Se nós observarmos o texto e principalmente as leituras anteriores,
nós vimos que já tinham passado 7 pragas. E as 3 últimas pragas que virão a partir deste momento, elas tiveram em comum a escuridão. Então, primeiro tem a próxima praga, né, que Deus manda por causa do endurecimento que acontece no coração de Faraó, é a praga dos gafanhotos. E em hebraico, a expressão usada quando a praga de gafanhotos ela é lançada é que os gafanhotos iriam cobrir o olho da terra. O que significa isso? Cobrir o olho da terra. Algo quando você cobre o olho, você não consegue enxergar. Então era desta forma que os gafanhotos iriam atacar a terra do Egito. Eles iriam ser de tanta quantidade que os israelitas e também os egípcios não iam conseguir enxergar. A outra praga, que seria a 9ª praga, eram as trevas que não podiam ser apalpadas. E estas trevas, elas iriam durar 3 dias. 3 é um número que acompanha toda a Bíblia. A gente vê o número 3 em várias situações. E o que geralmente representa o número 3? O número 3 representa aquele período de um período de incerteza e que no final desta incerteza nós temos uma bênção, uma conclusão ou uma surpresa. Né? A gente pode verificar que, no caso de Jonas, né, ele fica dentro do ventre do peixe durante 3 dias. E depois, no 3º dia, ele é vomitado no local onde ele deveria ser, onde ele deveria profetizar ali em Nínive. Temos também o caso de, lá na frente nós vamos ver isso em Êxodo 19, que Deus pede para que Moisés consagre o povo durante 3 dias, porque após o 3º dia ele iria consagrar o povo, ele ia mostrar para o povo a lei, iria falar a lei. E a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Então nós temos o número 3 como emblemático e ao mesmo tempo com múltiplos significados. E aqui nós vemos que o interessante é que em todo o Egito havia escuridão, mas na casa dos israelitas havia luz. E essa luz foi a oportunidade que eles tiveram para poder verificar o que tinha de riqueza no Egito. E eles já sabiam, mas foi a oportunidade que eles puderam verificar o ouro, a prata, porque mais à frente eles iriam receber esses donativos dos próprios egípcios. E a 3ª praga, que também tem a ver com escuridão, é a morte dos primogênitos, porque aconteceu à meia-noite, ou seja, no horário mais escuro, vamos dizer assim, da noite, né? E foi Deus quem executou a praga, sem a ação de Moisés ou Arão. Agora, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Isso era para confrontar a crença dos egípcios no pós-morte. Existia um deus que os egípcios cultuavam, chamado Anubis. E esse Anubis, ele era considerado o deus dos mortos, ou o guia dos mortos para o trono de Osíris, quando iria ser feito ali o julgamento dos egípcios. E o que acontecia nesse julgamento? Era Anubis, o responsável pelo julgamento, ele colocava numa balança uma pena de avestruz e do outro lado da balança o coração daquela pessoa que estava sendo julgada. Se a pessoa tivesse o coração mais leve do que a pena, aquela pessoa era levada para o reino de Osíris. Porém, se aquela pessoa tivesse o coração mais pesado que a pena, aí aquela pessoa
era consumida, era devorada por um deus, um outro deus chamado Deus Leão, chamado Amit. E isso a gente vê que era comum quando no processo de embalsamar os mortos, os egípcios pegavam o coração e colocavam dentro de um recipiente. E ali aquele recipiente era colocado do lado de fora. E isso significa o quê? Que na hora do julgamento, Anubis poderia pegar aquele coração para fazer ali, para pesar o coração daquela pessoa que estava ali sendo julgada. Na realidade, o que Deus estava fazendo era julgar Faraó e mostrando como estava o coração de Faraó naquele dia ou naquele período. E isso é bom a gente entender que o que faz um coração ficar endurecido? Deus estava mostrando para Faraó que no julgamento, da forma como ele estava da forma como o Faraó cria, é bem provável que ele fosse reprovado naquela situação e a balança ia pender para o lado do coração e não para o lado da pena, né? Seria interessante que na hora como os egípcios criam, a pena ficava aqui, o coração do lado de cá. Então, na hora de pesar, a balança tinha que fazer isso aqui, ou seja, a pena tinha que ficar mais leve, o coração tinha que ficar mais, a pena tinha que ficar mais leve do que o coração, né? O coração ia ficar mais leve do que a pena, e a pena ia descer e o coração subir. Mas eu quero meditar com você no texto de Hebreus. O texto de Hebreus, que vai nos mostrar algumas questões. Hebreus, no capítulo 3, vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia do deserto. Vamos ler o 9 também, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. O que faz um coração ficar endurecido? Primeiro, o frio. O frio, ele faz um coração ficar endurecido. O coração congela. E o coração congelado fica mais pesado que o normal. A água fria, ela pesa mais, porque o líquido, quanto mais frio, mais denso. E por isso, aumenta a massa e, em consequência, o seu peso. O coração frio é o daquelas pessoas que só olham para o seu umbigo, não amam o seu semelhante, não respeitam. A frieza leva ao egoísmo, ou o egoísmo leva à frieza, ou a frieza é fruto do egoísmo que está no coração daquela pessoa que tem o coração frio. Outra coisa que faz um coração ficar endurecido é o engano. Dar ouvidos a doutrinas enganadoras endurece e causa perda da confiança em Deus pelo engano. Lá no capítulo 13 do livro de Números, nós vamos estudar isso ainda, nós vamos ver que os espias, quando o povo chega próximo à Terra Prometida, Moisés envia 12 espias para poder verificar como era a terra que estavam sendo conquistada por eles. E aí 10 desses espias voltam e utilizam de uma estratégia de desconfiança no poder de Deus, e essa desconfiança acaba levando o povo a não acreditar que eles poderiam tomar posse da terra prometida. E este engano endureceu o coração daquelas pessoas, e aí por causa disso Deus os condenou a morrer naquele deserto, e passaram ali 40 anos até aquela geração toda passar. Um coração endurecido, ele se torna errante. Olha o texto de Hebreus no capítulo 10, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: por isso,
Me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Quem tem o coração endurecido acaba errando o alvo, acaba não conquistando os objetivos, principalmente os objetivos de Deus para as nossas vidas, ou para a vida daqueles que têm o coração endurecido. Faraó errou em todos os seus propósitos ao não ouvir Moisés, e o Egito, o seu povo, acabou sofrendo as consequências. O coração endurecido se torna perverso. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz assim: vede, irmãos, que nunca se acha em qualquer de vós um perverso de coração, de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Então, uma pessoa que é perversa, ela até pela sua perversidade, diz o texto também, perversidade de um coração perverso de incredulidade. Muitas vezes, um perverso de coração acaba tirando o outro que está ali naquele conhecimento, tentando se achegar a Deus, acaba tirando aquelas pessoas do seu propósito, ou o propósito de Deus para eles. Foi o que aconteceu com Faraó. Faraó, na sua incredulidade, no seu coração perverso, estava tentando evitar que o povo servisse a Deus. Um coração perverso, ou um coração endurecido, ele se torna incrédulo. É o que nós vimos ali. E, além de ser incrédulo, um coração endurecido se torna rebelde, desobediente. Um coração endurecido sofre perdas. A palavra de Deus nos diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que saem todas as coisas. E Jesus, certa feita, também falou que o mal não é o que entra no nosso ser, mas o mal é aquilo que sai. Porque quando sai lá das entranhas, sai do coração. E é por isso que nós devemos buscar guardar o nosso coração. Trabalhar para que o nosso coração não fique endurecido. Não deixar que a frieza, que o engano entre na nossa vida e faça com que os nossos corações possam ser endurecidos, e com esse endurecimento do nosso coração nós venhamos sofrer perdas. Jesus, o nosso guia, o nosso mestre, ele nos ensinou como devemos usar e como devemos trabalhar com o nosso coração. Colocar sempre a nossa confiança em Deus. Então, se você hoje está precisando mudar o seu coração, se nós hoje estamos precisando guardar o nosso coração, vamos buscar no exemplo de Jesus, porque ali nós vamos encontrar guarida para as nossas almas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, e que esta leitura comentada de hoje possa fazer diferença na sua vida. Esse é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.